Conversa com o Rô Guimarães, mais um sábado, e eu agradeço a sua companhia, você que já está aí conosco, as pessoas depois que vão chegando, também vai ser um prazer estar com vocês, ok? E hoje a nossa conversa vai ser sobre pastoreando em tempos de crises, em tempos difíceis, e o meu convidado especial hoje é o pastor Murilo de Paula. Ele é pastor já há mais de 10 anos, é isso, pastor? Exatamente. Mais de 10 anos? Há 10 anos. Há 10 anos? Exatamente aí, 10 anos. Eu chutei e acertei, hein? Então, é exatamente há 10 anos, então ele já tem assim uma bagagem para nos contar. E eu acho que, como todo mundo, esse tempo foi um tempo assim diferenciado, né? De novas descobertas, né, pastor? Com certeza. Tanto para descobertas tristes e difíceis, quanto para as novas oportunidades, né? Que sempre crises nos traz uma nova condição, né, pastor? Com certeza. Então a gente vai explorar dentro dessa conversa, os temas sobre economia, sobre o emocional da família, como ficou, a economia da família, como ficou, o social, porque, né, a igreja tinha esse papel de nos ajuntarmos como Exatamente. família, como amigos. Exatamente. E a gente não é. O papel inicial da igreja não é isso. O papel inicial da igreja, ou o papel principal da igreja, é ajudar as pessoas a descobrir a fé autêntica, ativa no dia a dia. Mas a gente tem esse papel social como em todo lugar, Com eu certeza. acredito, né, pastor? Então, só dando uma introdução para vocês do que a gente vai conversar agora, esses momentos aqui junto. Eu agradeço muito você estar, né, nos abrindo essa oportunidade de entrar no seu lado. Aí você fala, nossa, sempre a mesma conversinha, mas é verdade, meus queridos, né? Assim, é uma intimidade que a gente não está aí dentro, mas nós nos achegamos com você e saber que você também nos prioriza de tantas coisas que você poderia estar fazendo. Você está priorizando estar comigo, estar com o pastor Murilo nessa conversa com o Rô. É um projeto da Igreja Metodista Wesleyana de Tremembé, um projeto lindo que Deus nos preparou a oportunidade. Para o quê? Para a gente esclarecer um pouquinho mais o seu coração, para você saber que você não está passando por certas situações sozinho, tá meio que comum as coisas, ok? Então, se você tiver alguma pergunta para fazer, se você quiser participar conosco, anote aí, tá bom? A gente vai reservar um tempo, Sim. né? Antes da nossa live acabar, a gente vai reservar um tempo só para responder as suas dúvidas e as suas perguntas, tá bom? Então fica com a gente até o final, eu agradeço muito desde já. Então vamos lá, pastor. Ele vai fazer uma introdução do assunto, né, de um modo geral, e depois ele vai nós vamos querer especificar para você os tópicos que eu disse: social, econômico e familiar, né, pastor? Fica à vontade. Boa noite, Rô. É um prazer estar aqui com você. Quero agradecer primeiramente ao convite, você conceder essa oportunidade de nós falarmos aos nossos amigos do coração que nos assiste através aí da timeline das redes sociais e promover esse encontro que acontece, né, quinzenalmente e tem abençoado o coração de muitas pessoas, porque você tem conseguido explorar temas relevantes, contemporâneos e necessários. Então, muito obrigado pelo seu trabalho, Rô. Não somente esse, mas os trabalhos que você desenvolve. Rô, como você já estava falando, nós estamos em meio a uma pandemia. E esta pandemia ela teve a capacidade de afetar todos os segmentos. É por isso que ela já recebe esse prefixo de pan. Ela já é, né, global, ela atingiu muitos setores. O setor religioso não foi um setor que ficou de fora. Ele está incluído na cosmovisão do mundo. E a igreja foi automaticamente afetada. Nós teríamos aqui muito tempo, Rô, para falar sobre todos os desdobramentos da crise. Mas se nós pudéssemos falar centralmente daquilo que a crise promoveu, Covid-19, nós falaríamos, Rô, do setor econômico, nós falaríamos do setor social, o âmago da família, e nós falaríamos do setor emocional. Muitas áreas foram afetadas, mas essas foram as principais áreas que o Covid-19, a pandemia, trouxe. E aí nós vamos, no desdobramento das conversas aqui, poder falar de forma mais persuasiva sobre cada ponto.
E eu quero te convidar, meu amigo, a também interagir conosco, né, Rô? Você pode interagir conosco aí, reservando a sua pergunta. No momento certo, a Rô vai dar o start para que isso aconteça. Poderosa hoje, povo. E aí uma perguntinha já para iniciar. Isso. Você acha, então, que nós estamos falando que essa crise, eu acredito que nós estejamos caminhando para um meio que fim, né? Estamos nos organizando quanto a isso. Mas você acha que todas as classes sociais foi afetada? Todas? Ou na sua opinião, uma em particular, ela está sofrendo mais? O setor técnico que estuda a crise, ela fala sobre um momento chamado achatamento. Então, como a crise ela é viva, ela tem vários segmentos e em vários locais ela age de maneira diferente. Há países que estão emergindo agora na crise. Há países que estão vivendo o que as pessoas chamam de crise, curva do achatamento, né? Na parábola nós estamos agora indo para o ponto, né, que nós começamos a relaxar na quarentena. E há países que já estão vivendo o pós-crise, né? Já estão migrando para um momento onde eles estão colhendo os frutos da crise e já estão conseguindo trabalhar o pós-crise. Mas você fez uma pergunta muito interessante, Rô. Não posso deixar de respondê-la porque você mandou uma bola quicando para quem gosta de fazer gol. Você falou se sobre todos os setores foram afetados, Murilo? Todas as classes? E aí, Rô, eu preciso dizer para você um jargão que ele expressa uma verdade em qualquer crise. Enquanto há pessoas chorando, há outras pessoas vendendo lenço. Então, infelizmente, o que nós vivemos é um momento onde todos os setores foram afetados, mas alguns vão aproveitar esta crise de maneira diferente. Politicamente falando, Rô, nós estamos vivendo o que os especialistas políticos falam do início de uma nova era de investigação de corrupções que possivelmente chamará Covidão, como houve a Lava Jato sobre os roubos que houve dentro da Petrobras, como houve o mensalão, né, a pagatela que os deputados recebiam para votar emendas governamentais de apoio. Nós vamos viver, talvez nos próximos anos, a investigação do Covid-19, a quantidade de desvio de verbas que foi usado para alimentar o setor político e outros setores privados. Porque no momento da crise nós não podemos abrir consórcios para investigar, né, quais seriam os melhores fornecedores. Então, através de uma PEC, de uma emenda rápida, o governo libera os governantes e prefeitos fazerem compras sem o uso de licitação. Aí acontece, Rô, que nesse momento o desvio. Né? Exatamente, Rô. É um dinheiro direcionado, então não precisa. Exatamente. Vai sair daqui para ir para a emergência do problema. Deveria ser tão fácil assim, mas infelizmente nesse caminho há roubos que a política depois não consegue explicar. Então, como você mesmo perguntou, Rô, é possível que haja, né, setores e classes que estão se aproveitando da crise. Outros setores estão sofrendo, mas não estão sofrendo agudamente como alguns estão sofrendo. Então, quer dizer, os bancos estão sofrendo, mas o que eles fazem? Eles aumentam a taxa de juros porque agora ficou menos seguro emprestar dinheiro. Quer dizer, eles sofrem, mas não sofrem tanto quanto a classe, talvez média, que fosse a classe que mais estivesse indo bem em setembro. Em outubro de 2019, com a Ibovespa batendo mais de 10 mil pontos, com os investidores voltando a ter um olhar de capacidade otimista para o Brasil, com a política sinalizando que nós talvez viveríamos um momento bom de estabilidade, com uma série de privatizações acontecendo. O Brasil ele tem um gargalo que é a escoação dos produtos, e nós estamos vivendo um momento bom onde a malha viária, o tráfego viário estava sofrendo fortes investimentos. Então o investidor ele começou a olhar para o Brasil de uma forma mais otimista. Acreditar mais, né? Otimista, exatamente, acreditar mais. Então, quer dizer, a classe média talvez ela sofreu uma parada mais abrupta. O carro estava a 120 na Dutra e ele precisou pôr o pé no freio lá embaixo. Diferente talvez de outros setores, Rô, que estão, né, com medo, mas não estão passando por esse arroubo da precipitação da parada. Sim, sim. Eu acredito também que o meio de saúde, né, não deva ter sofrido tanto, porque
era o que mais as pessoas procuravam para se, por exemplo, fábricas de álcool, e certamente eles estão numa fase, infelizmente, porque a palavra de Deus diz que todo mundo, o trabalhador é digno do seu trabalho. Então trabalharam muito por conta de proteção, né, para as pessoas, então certamente eles estão mais tranquilos. Mas sempre... Você falou uma coisa muito interessante, Rô. Desculpe, eu preciso até corroborar com a sua voz. Porque você falou sobre o setor da saúde e eu vi uma pesquisa que alguns setores farmacêuticos cresceram no último trimestre mais de 80% comparado com as ações de maio, abril e março de 2019. Rô. Então nós estamos falando de um setor que, em meio à crise, ele está vivendo o melhor momento da história. E enquanto, Rô, muitos outros estabelecimentos estão baixando as portas, você pode com seus próprios olhos comprovar. Há muitas farmácias sendo abertas. Sim. Eu conheço pelo menos ali na área adjacente do bairro onde eu moro, pelo menos 2 farmácias que estão inaugurando nos próximos meses. Quer dizer, este é o momento do setor da saúde e os seus braços, como a farmácia, incluírem novos serviços na sociedade, que ficou muito mais cautelosa e faz usos abusivos de remédios, às vezes até sem prescrição, mas como eu disse, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Sem dúvida. Eu acredito que disso tudo que nós estamos conversando, eu acho que o setor que mais sofreu foi o setor turismo. Demais, Setor demais. Turismo, e também o setor de idas ao shopping, né? Compras aleatórias, né? As futilidades que a gente gosta no dia a dia e que faz parte também do nosso dia a dia, né? Então eu acredito que o lazer tenha sofrido muito, o turismo tenha sofrido muito. O capitalismo, ele gerou esse nós, Rô. Eu tenho uma definição de capitalismo que eu gosto muito, que capitalismo é comprar o que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para impressionar quem você não conhece. Então, nós estávamos nessa imersão dessa onda que veio ao Brasil de otimismo. Quer dizer, muitas pessoas estavam investindo seu dinheiro na iniciativa privada. O empreendedorismo no Brasil estava em ascendência. A CLT estava caindo. As pessoas hoje procuram muito mais o empreender do que buscar uma carteira fichada. Automaticamente, a estabilidade acabou. Não existe mais estabilidade. E aí a crise imprimiu esse novo ritmo. Nós precisamos até repensar a nossa ida na pizzaria do final de semana. Sim. E isso também é tudo aprendizado. Com certeza. Né? Assim, muita gente está estressado, aflito, mas todo tempo é tempo de aprendizado. Então depende muito de como você faz a leitura. Exatamente. Né? E se nós estamos falando sobre a economia, toda essa nossa conversa inicial afetou de alguma forma o seu pastoreio, economicamente falando, não foi? Por Com quê? certeza. Porque nós não podíamos estar juntos, né? Então o estilo de culto mudou, a aproximação não havia. Então como fazer em tempos de crise conscientizar o fiel que nós continuamos com responsabilidade? Qual foi o seu maior desafio nesse ponto? Ponto econômico de um pastor conscientizar o seu fiel que você precisa, a igreja, o reino precisa do olhar de cuidado dele, mesmo ele com todo esse medo. A sua fala é muito rica, Rô, eu não consigo deixar de pegar os ganchos que você vai atrelando na conversa. Você falou, Rô, sobre a releitura que todos nós precisamos fazer. E há um ditado popular aí, que é errôneo, Rô, porque as pessoas dizem assim: todo mundo está debaixo da mesma tempestade, né? A tempestade está sobre todo mundo e todo mundo está debaixo da chuva. E na verdade esse ditado popular ele não reflete uma verdade, Rô, porque todo mundo está debaixo da chuva, mas o que muda a situação é você estar dentro do seu barco, porque o seu barco talvez não esteja como o meu. Então, apesar de todo mundo estar debaixo da chuva, o que muda a condição é como está o seu barco. Eu não posso ter um guarda-chuva? Você pode ter um guarda-chuva e esse guarda-chuva com certeza é sua fé. Aqueles que estavam desguarnecidos nessa hora, de um bom guarda-chuva, de um bom escudo, os que mais são afetados pela crise. E se nós,
parafasearmos aqui a crise como tempestade. Você falou sobre o setor religioso, Rô, e a gente precisa olhar a igreja nessa condição sobre dois prismas. Um, que é a organização, outra que é o organismo. Então a igreja ela é uma organização, uma entidade viva dentro de todas as outras organizações dentro da sociedade. Ao mesmo tempo ela é um organismo, porque ela é o corpo vivo de Cristo na terra. É a agência do reino de Deus que acolhe os perdidos. Ela tem a função de hospital espiritual e acolhe as chagas, os machucados espirituais. A crise ela trouxe desdobramentos novos que nós estamos aprendendo todos os dias. E eu acredito muito, Rô, que o que nós vamos viver nos próximos dias talvez seja mais agudo do que nós vivemos até. Porque alguém pode dizer, o pastor está sendo pessimista no seu modo de pensar. Não, eu estou fazendo aquilo que exatamente você propôs, Rô, a releitura dos seus problemas. Porque o mercado ainda está aquecido, Rô. As pessoas ainda estão conseguindo viver bem, ou razoavelmente bem, com a isenção de algumas taxas, com a ajuda do governo, com as 5 parcelas do seguro-desemprego, com o saque do fundo de garantia. Mas se as coisas não melhorarem, nós estaremos mergulhados numa forte recessão econômica, Rô. Eu trabalho no mercado automobilístico e o parecer que eu tenho a dar é que é o pior momento da história para se comprar um carro. Porque quem que tem 50 mil e quer investir num automóvel básico? Ou qual banco quer emprestar 50 mil para você, parcelado em 60 vezes, se você não sabe se você vai estar empregado o mês que vem? Então os juros aumentaram muito e quem tem dinheiro guardado não quer colocar num bem como um carro. Por outro lado, é o melhor momento para se comprar um seminovo. Porque o cara que quer salvar o negócio dele, o primeiro bem que ele aliena é o automóvel, ele não quer alienar a casa. Então ele hipoteca o carro, a moto e fica ainda bem na casa dele. Então o setor... A nossa região é uma região aquecida pelas montadoras. São mais de 50 cargos, direto e diretamente ligados às montadoras, autopeças e tantas outras malhas que fornecem serviços terceirizados para as montadoras. Você pega aqui nosso eixo, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté e Tremembé, nós temos as 3 maiores montadoras que existem dentro da nossa nação. Nós temos a Volks, nós temos a GM e nós temos a Ford. Sem contar com outras grandes empresas que nós temos no Vale do Paraíba. Acaba afetando, Rô. Então a igreja, como organização, ela acaba sendo afetada porque ela está proposta a ser ajudada e também ajudar. Acaba que a fidelidade ela é questionada nesta hora. A crise tem a função de questionar a fidelidade. Então você pensa se você deve continuar sendo fiel em meio à crise. E isso, na verdade, está muito ligado à inteligência emocional. Alguém pode me questionar, Rô, sobre uma pessoa. Eu posso até não concordar com aquela pessoa, mas a minha inteligência emocional diz que eu devo ser leal. Alguém pergunta para mim, Rô, você concorda com tudo que o seu líder diz? Não, nem tudo que o meu líder diz eu concordo. Você poderia, então, dizer o que você não concorda com ele? Eu me reservo a falar com ele. O que é isso? Isso é lealdade. E não expô-lo. Isso é saúde emocional. Então você precisa ver que a crise ela mexeu com essas coisas. Então a pessoa pensa na crise e ela questiona a fidelidade dela. Então nós precisamos de fato agora nos apegarmos em Deus no que diz sentido organismo. Porque nós nos esquecemos que as contribuições, as ações que são colocadas dentro da igreja, elas rodam em meio dos menos favorecidos. Então automaticamente a crise ela traz desamparo à fé, porque ela questiona a fidelidade, mas ela também afeta aqueles que eram alimentados pela fidelidade e pela fé dos que estavam ali dentro. E é um desafio grande porque, infelizmente, se for por essa questão de questionamento, né, as contribuições vão diminuir, mas as necessidades vão aumentar. Aí mais um desafio. Então, assim, também há oportunidades no meio disso tudo de rever o que realmente é importante para mim em relação à igreja e organismo e realmente o que me define em relação eu e Deus. Exatamente. Né? Exatamente. Eu e Deus, eu vou ter o quê? O entendimento
Porque se é para eu continuar, se eu entendo que eu continuo com essa fidelidade, quem vai prover também para mim condições de ser fiel é o próprio Deus. Exatamente. Porque eu trago para a igreja, para o reino, eu tenho condição de cuidar daqueles que não têm como trazer. Aí também eu coloco aqui como uma necessidade de ser crente maduro. Exatamente. Até que ponto eu não consigo, ou até que ponto eu tenho medo, ou até que ponto eu acho que não se merece. E a maturidade, Rô, ela promove dentro de nós esse entendimento. Você falou de um texto maravilhoso, Rô, que é a multiplicação dos pães. E há um detalhe nesse texto que talvez a nossa leitura mais rápida não faça com que a gente se aperceba. Mas quem multiplicou os pães foi Jesus. Ele pega, dá graças e multiplica. Mas ele não distribui. É os discípulos que ganham, né, na distribuição. Então quer dizer, o Senhor ele tem o papel de multiplicar, mas somos nós que temos o papel de distribuir. Se talvez algum daqueles discípulos, com medo de não alimentar aquela multidão, retesse para si o pouco que ele tinha de pão e o pouco que ele tinha de peixe, nós não teríamos um desfecho maravilhoso, como é o desfecho desse texto, que sobraram mais de 12 cestos cheios. Nós estamos falando de cestos de jacá com a capacidade de muito mais do que 100 pães. Nós estamos falando, Rô, de mais de 1000 pães que sobraram, a partir de um momento que só havia 5 pães e 2 peixinhos. Então, essa é uma capacidade de inteligência emocional que todo cristão maduro precisa desenvolver, que o Senhor multiplicará, mas não é hora de nós retermos, é hora de distribuirmos. Em contrapartida daquilo que você falou, Rô, servir sempre será um serviço dolorido. Quando eu olho para Rebeca, o texto onde Abraão manda o seu servo até a terra de Ur dos Caldeus escolher uma esposa para seu filho Isaque, ela estava prestando um serviço no mínimo difícil, Rô. A Bíblia diz que ao chegar na terra de seu senhor Abraão, o servo fica em dúvida qual era a moça que fazia parte da sua parentela. Então ele faz uma oração e um voto a Deus. A mulher que me servir água, esta eu saberei que é da parentela de meu senhor. E a Bíblia diz que ele atrela a sua turba de camelos na beira de um poço e existiu uma jovem moça tirando água dali. Sim. E ela dá água ao Senhor, mas ela cumpre o voto dele, que era dar água aos camelos. Uma turba mínima naqueles dias, Rô, tinha mais ou menos 10 camelos. Cada camelo bebe por volta, né, em média, 100 litros d'água. Imagine uma mulher, Rô, tirar de um poço mais de 1000 litros de água. Não era fácil. Ela deve ter possivelmente cortado as mãos, se esforçado além da medida. Mas isso traz uma lição para todos nós. Servir dói. Né? E nada foi combinado. Nem ela não sabia. Exatamente. É a oração de Eliezer. Exatamente, então, exatamente. Assim, o que eu quero que você que está nos assistindo entenda? Que quando você é obediente ao comando de Deus, e aí você pergunta para mim, como que eu posso ter esse comando? Você desenvolvendo relacionamento com Ele. Exatamente. Você desenvolvendo caminhada com Ele. A gente precisa ter parcerias de amor, de lealdade e de liderança, querido, porque isso também é ter um emocional sadio em relação ao físico, ao espiritual. Então, assim, você precisa caminhar com pessoas, mas você também, em primeiro lugar, precisa desenvolver relacionamento com Deus para desenvolver a sua fé ativa. Exatamente. Né? Hoje em dia, os cristãos vivem muita fé passiva. Né? Você precisa. E Eliezer conta para nós uma fé ativa. Exatamente. Né? Exatamente. Então hoje a gente precisa, para entendermos a necessidade de continuarmos cuidando da igreja como organismo, automaticamente cuidando de pessoas, a gente precisa sacar essa fé ativa. E Rô, você tá falando um negócio aqui, a fala da Rô é muito rica, meus irmãos. E se eu não pegar os detalhes, eu vou depois me perder. A Rô está fazendo várias construções aqui, eu não posso perder o fio da meada. Então, meus irmãos, a Rô está dizendo sobre a fé ativa, e nós vivemos nos dias de hoje, Rô, um problema muito sério. É que nós estamos dispostos a viver todas as benécias da fé, mas não estamos dispostos a cumprir. As pessoas querem Jesus como Salvador, mas não como Senhor. E nós precisamos lembrar que diversas vezes o Senhor nos ensina a olhar para os mais carentes.
Eu poderia citar aqui no mínimo 10 passagens, mas vou ficar apenas com uma, que é a do bom samaritano. E a hospedaria, ela é a paráfrase da igreja. Jesus, ele entrega na figura do bom samaritano aquele homem que está totalmente vilipendiado nas mãos do hospedeiro e diz a ele: cuida, mas se te faltar alguma coisa daquilo que eu já estou te dando, no meu retorno eu lhe pagarei. Aquela promessa é para nós, Igreja de Cristo. O Senhor está falando que nós devemos cuidar de todos os necessitados. Mas se por acaso alguma coisa nos faltar, ou se nós tirarmos de nós para abençoar o próximo, no retorno de Jesus, Ele nos abençoará. A nossa fé precisa estar disposta, muito mais do que pedir a dar. Porque Jesus mesmo disse isso: boa coisa é dar do que receber. E a Bíblia diz na oração do Pai Nosso que ao orarmos pelo pão cotidiano, o pão de cada dia, nós oramos pelo pão nosso. A ação está no plural, senão Jesus mandaria nós orarmos pelo meu pão. Ela não é uma ação imperativa e particular ao indivíduo, mas eu devo orar que o pão nosso de cada dia nos seja dado. É o meu pão, mas é a preocupação de orar para que o pão também desça sobre a sua casa, Rô. E uma das coisas que eu acho muito importante, é importante e é uma descoberta. Quando nós nos desenvolvemos essa fé ativa, esse desprendimento, né, que eu preciso também oferecer, porque como que eu vou ficar confortável em ter e saber que o meu irmão de fé, o meu irmão que eu convivo, ele não tem. Então, se eu não me desenvolver para atentar essa necessidade, opa, cadê Deus em mim? Como que eu fico muito tranquilo em ter e dar para os meus filhos e a minha casa indo bem e eu nem aí com o meu irmão que sofre? Será realmente que eu caminho com Deus? Então vocês percebam que tudo está muito interligado, né? Esse meu relacionamento com Deus, a necessidade de amar o meu irmão, ver o que ele está precisando. E o meu irmão está na onde? Está na igreja, cultuando comigo. E aí o ajuntamento dos meus irmãos nos compõe como igreja, como corpo. E como que eu vou cuidar do meu pé e do meu dedinho? Não. Né? E aí é uma tarefa muito difícil para um pastor nesse tempo, né? Cuidar dos medos ou estimular a minha ovelha a não ter medo de trazer para outra, porque ela está carente e precisa de ser cuidada, né? E aí, Rô, eu vou dizer para você quem talvez seja muito feliz nessa crise. É os que conseguiram aproveitar o tempo e usá-lo com qualidade. E aí eu vou dizer sobre um aspecto, Rô, que talvez você, meu amigo, ou minha amiga que nos assiste, ainda terá tempo para adequar na sua realidade. Quando Deus vai criar o paraíso, Rô, o Éden, a Bíblia diz que ele, antes de fazer o homem, ele começa com ações de organização. Água para cá, terra para lá, vamos dividir o dia ao meio, né? Um clareará ao dia, o outro clareará à noite. E depois dessa fase de organização, Deus cria o homem e o planta dentro do jardim do Éden. Quer dizer, Deus começa organizando o caos. Há muitas pessoas que estavam questionando o seu estilo de vida antes da crise, mas aproveitaram a crise, Rô, para organizar o caos. Mas eu quero dizer que toda vez que nós organizamos um caos na nossa vida, nós estamos preparando ele para o encontro com Deus. Porque o Senhor, ele só vinha no paraíso porque o paraíso já não era mais caos. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mas quando o Éden está construído, a Bíblia diz que ele andava no meio do Éden na viração do dia. Então todas as vezes que nós organizamos o caos da nossa vida, nós estamos convidando o Espírito Santo para nos visitar na viração de um dia. Nós estamos visitando ele para o nosso coração. Feliz, Rô, são aqueles que aproveitam da crise para organizar a sua vida. E há muitos casais que fizeram isso, Rô. Há muitas pessoas que fizeram isso. Eu estava conversando aqui com seu esposo antes de nós começarmos a live e ele estava falando sobre pontos positivos do momento que ele vive, porque é o momento que ele escolheu para organizar muitas coisas que ele precisava, mas não tinha tempo. Felizes são aqueles, Rô, que estão usando seu tempo para isso. Mas aí eu quero dizer que, por outro lado, há um perigo muito grande, Rô, a ociosidade. Porque a ociosidade é a irmã da futilidade, e a futilidade é a irmã da depravação. A Bíblia diz que Davi, ele estava
na beira do palácio, no terraço, ocioso, quando ele fez uma coisa muito fútil, que era olhar as mulheres que se banhavam. E por causa dessa ação, ele foi imoral, porque ele se deitou com uma mulher que não era dele e planejou um assassinato para vingar, né, o filho que estava sobre o ventre daquela mulher que ele havia prevaricado. Então nós precisamos tomar muito cuidado, Rô, porque tem gente que não vai saber lidar com a ociosidade e vai se tornar com certeza fútil e imoral, mas outros vão aproveitar para organizar e convidar o Espírito Santo. Sim, então assim, sempre tem os dois lados, né? Tem o lado do ganho e tem um lado ruim de perdas, e perdas que você escolhe com a própria mão. Então a ociosidade, ela vai, normalmente, o nome ocioso já conta que a pessoa não está se encaminhando para um saudável. Então, se eu estou ocioso, eu vou escolher sempre o que vai me prejudicar um pouco mais no futuro, porque eu não vou resolver o que eu já tenho. Eu vou incluir o ruim. Exatamente. Né? Você está falando um negócio muito interessante, Rô, porque às vezes eu encontro alguém que fala assim: nossa, essa pandemia me fez engordar. Não foi a pandemia, foi o seu descontrole alimentar que te fez engordar, porque você poderia ter aproveitado para ler o Novo Testamento. Não é? Fala de um pastor. Não é? Viu, galera? Você poderia ter feito isso. Quem que aproveitou essa pandemia e ler a Bíblia toda? Não é? Então sim. é uma capacidade de inteligência emocional que você precisa ter agora. Alguém fala, mas fechou a academia, por isso que eu engordei. Mas há pelo menos a startup de novos aplicativos de ginástica em casa. Há uma dezena, você pode escolher até por cor, gosto, sabor, cheiro. Você tem um mercado aí, Rô, né? É hora de você então repensar se você está colocando muita culpa na crise e na verdade você estava buscando um Judas para malhar. Nós precisamos tomar cuidado, porque o ser humano sempre está procurando uma Eva para dizer: foi a esposa que o Senhor me deu. Nós não podemos olhar para a crise e dizer: foi a crise que nós entramos. Não, na verdade a gente está contando aqui que em meio à crise a gente tem desafios novos, e desafios novos com bastante peso, mas também a gente tem muitas oportunidades de melhorar e de repaginar, de se colocar novamente, de se reorganizar, de reeditar, de um monte de coisa, né? E falando nesse sentido, um outro ponto que eu tenho certeza que tem muitas famílias, assim como a minha, em maior grau e menor grau, de organização emocional. Como você acha, você sendo um pastor, como que você fez para lidar com o caos emocional de muitas famílias que já tinham perdido a noção de convivência? Só sentar à mesa quietinho, se alimentando, era o suficiente. Vivemos em paz, mas ninguém tinha uma harmonia, um diálogo, uma conversa. Porque se levantava muito depressa, já ia se ocupar, chegava muito tarde, já entrava no quarto, já ia assistir o que me interessa. Não havia interação. Exatamente. E aí, Exatamente. a princípio, a maioria das pessoas com certeza gostou. Meio assustadinho, mas gostaram. Por quê? Tinham tempo para ficar de férias. E aí, como eu brinco, esse eterno fim de semana não passa. E nós já estamos chegando a um ponto que as pessoas estão como? Desesperadas. Exatamente. E aí? Você está falando de negócio aqui. Eu acho que esse programa, a edição de hoje, ela deveria ficar ligada, viu, Júnior? Assim, dentro de casa, num alto-falante, pelo menos uns 2 dias pra gente conseguir, mesmo que por osmose, absorver todo o conteúdo. Super Nani tipo adultos? Super Nani pra adultos, ó. Uma catequese pra adultos. Que às vezes você fala sobre isso, Rô, eu me lembro assim de situações que eu tenho convivido. Um pai chega em mim, Rô, e fala assim: eu tô doido, pastor. Eu tô ficando louco em casa, porque agora eu tenho que fazer as tarefas com meu filho. Rô, mas quando que isso foi para você impedido antes da crise? É porque você confiava que o seu filho ia fazer com um amigo da escola, que o professor ia fazer com ele e que você não precisava se assentar com ele. Agora você, que é formado em exatas, está com dúvida em fazer uma continha de multiplicação com seu filho. Camarada, né? É a hora de você questionar o seu tempo de qualidade que você tinha educando seus filhos. Você acha que as famílias desaprenderam a viver como família? Desaprenderam. Primeiro, no setor educacional, nós terceirizávamos isso aos professores. Quando eu falo nós, eu estou falando da pluralidade. Sim.
A pessoa confiava que o professor ia fazer isso. Então a mãe entrava no serviço às 6, deixava a criança na escola às 7 e ela ficava feliz de pegar o filho às 5, porque no período da tarde ele ia ter inglês, balé e robótica. Então ela estava encantada por isso, mas na verdade o que ele não tinha é aula de civilidade e educação familiar. Aí ele saía de lá um retardado emocional, e eu digo retardado, Rô, não com demência, incapacidade cognitiva, mas de retardamento. Ele não sabia direito, Rô, conviver dentro de casa, nem dar ao pai a autoridade que a ele era devida, nem o carinho que a mãe era devida, porque ele não tinha carinho com a mãe. Ele preferia levar uma flor no dia 15 de outubro para a professora do que no dia 10 de maio para a mãe. Quer dizer, isso é uma inversão de valores tremendo, Rô. É porque, na verdade, foi a professora que desfraudou, que ensinou ele a usar o banheiro, que ensinou ele a comer. E com você? Você era a pagadora das contas dele, era você que comprava o tênis da Nike só. Então, a única relação que ele tinha com você era lhe pedir dinheiro. Quer dizer, essa capacidade foi questionada nesses dias, Rô. Porque tem muitas mulheres que agora estão dizendo: eu não aguento mais cozinhar para os meus filhos, porque todo dia ele pede para fazer um bolo para mim. Na verdade, ele não pedia antes porque ele comprava na cantina. Sim. Então você estava sendo substituída pela quitandeira que tinha lá na escola. E tudo bem. E tudo bem. E estava tudo bem. Nós estávamos lidando com isso muito bem, Rô. Mas agora a crise ensinou que não é bem assim. E como casal? E, tá aí. O camarada, Rô, o camarada, ele saía de casa às 6 horas para trabalhar e ele tinha problemas em viver dentro de casa com a esposa, ele até fugia do diálogo, Rô. Então o que ele fazia? Ele falava com a esposa assim: amor, depois que eu sair do trabalho, às 5 horas, eu preciso fazer uma aula de inglês, meu chefe está me cobrando lá no meu setor. Ele ficava até às 7, mas depois ele justificava que ele estava com dor na coluna, então ele precisava ir fazer musculação, ele ficava até às 9. Fortalecimento muscular. Fortalecimento muscular. Essa é a palavra adequada para aqueles que passaram dos 40. Então, ele chegava em casa às 9 horas, já muito cansado, tomava banho e falava para a esposa assim: amanhã a gente conversa. Amanhã a gente conversa. E é um erro de todo casal postergar algumas conversas, porque quem não resolve conflito vai precisar resolver crises. Era isso que estava acontecendo. Agora o casal fica inteiramente dentro de casa. Tem esposa que está ficando doida. Eu não aguento ficar com esse homem o dia inteiro dentro de casa. Mas, Rô, você já pensou que ao se aposentar, vocês precisarão viver eternamente até que a morte os separe dentro de casa? Então nós vamos precisar, Rô, nos adequar. É por isso que eu penso, Rô, que toda vez que Deus dá uma capacidade de organizar alguma coisa é porque Ele deseja visitar aquele local. Deus deseja visitar as famílias, Rô. Deus deseja visitar os casamentos. Deus deseja visitar as igrejas. E Ele está nos dando a capacidade, Rô, de reorganizar esses locais para que eles sejam visitados pela sua presença. O casamento, Rô, com certeza é um desses. E aí, como que você acha, então, se eu não estou conseguindo uma comunicação? Porque, normalmente, se eu não me comunicava e usava das minhas ocupações legítimas, né? Ir ao trabalho, fazer o inglês porque eu preciso avançar, né? Senão eu fico sem emprego, minha família padece. Eu preciso cuidar da minha saúde, senão eu não tenho dinheiro para pagar, né? Não tenho saúde para ao trabalho e pagar as contas, enfim. Então a gente sempre estava o quê? Nos desculpando, nos ajustando de uma forma até que convincente, né? E verdade e verdadeira, né? Mas de alguma forma, sutilmente, inconsciente, fugindo. Havia uma fuga, Rô. E aí o desespero das pessoas que não têm uma boa convivência, né? E agora, não posso nem ter pra rua, como que eu vou fugir? Não posso nem ir pra casa da mãe, porque eu tenho medo de levar Covid-19 pra ela, porque ela já é idosinha. Eu faço a minha vida inteira, vamos por aí, meus 6 anos, os meus últimos 6 anos, eu passei nessa situação fugindo das minhas autênticas responsabilidades. Autênticas responsabilidades. Essa palavra tem que ecoar, viu, Rô? Autênticas responsabilidades. Eu podia ser um Paulo, celibatário, mas eu quis
o meu marido, eu escolhi, Deus me deu, eu quis meus filhos. Gente, cadê a responsa da consciência do povo? Exatamente. Não é? Exatamente. E você, como pastor, resolveu muita dificuldade. Esse momento de crise, ele foi muito mal, é óbvio, nós não queremos aqui, né, construir uma fala ignorante, né, dizendo que isso é apenas uma gripezinha, né? Não. Nós entendemos o valor da crise, entendemos o quanto ela foi maléfica, nociva a todos os setores, mas por um lado, Rô, ela abriu a oportunidade que estava mascarada, porque muitos casais não queriam afrontar o problema. Então o que eles faziam? Eles criavam atribuições e faziam com que essas atribuições ocupassem o seu tempo e justificassem sua ausência. Mas agora, Rô, o problema foi aberto. Então o bisturi dos céus desceu e cortou os pontos que já estavam infeccionados. E agora é necessário pôr a mão na ferida. Então tem muitos casais que me procuram nesses dias, Rô, pastor, nós não estamos sabendo lidar com a vida em conjunto dentro lá. Vocês já não estavam sabendo lidar desde quando vocês casaram, porque vocês já casaram-se divorciados do relacionamento, da fala, do bom entendimento. Mas agora essa oportunidade deu a vocês o momento certo de fazer, então, um período de organização, abrir o coração. Feliz, Rô, são os que estão fazendo isso. Mas tem gente, Rô, que ainda não aprendeu com a crise, não aprenderá com a crise e obstinadamente irá padecer pós-crise. Por quê? Porque nem a crise teve a capacidade de fazer com que um coração recalcitrante pudesse ser quebrado nessa hora. Porque quando a gente fala de crise, querido, quando a gente fala, nem a crise, é a situação que o trouxe. Exatamente. Não é, pastor? Por exemplo, assim, então, essa crise toda que nos colocou dentro de casa, nos fez nos reorganizarmos como família, a nível que? Econômico, principalmente, a nível social, religioso e emocional. Exatamente. Né? Então, assim, se você é confrontado em meio a um problema tão difícil e globalizado, né, e você não tem a capacidade de inteligência emocional para poder pelo menos dar uma melhorada, uma ajustada, consciente que nada é resolvido de imediato, é tudo um crescimento. Eu tenho uma fala que é assim, qualquer problema que não é pensado e organizado, ele é avolumado. Exatamente. Então, aquilo que é uma situaçãozinha pequena, aos dias passando, vai ficando mais generalizado. Né? Quem não resolve conflito vai precisar resolver crise, Rô. Então, e aí, ao invés de aproveitar esse momento, então, para rever, aproveitar, então, a oportunidade que Deus está nos dando de realmente conviver com quem... Porque é uma situação assim tão complicada. E eu não estou falando aqui, queridos, não estou sendo presunçosa, não. Que eu não tive dificuldade ou que eu não as tenho. Nem que o pastor... Não é isso que a gente Com certeza tá falando, que não. Né? A gente está falando de um assunto de uma forma geral. Estamos pontuando que as pessoas têm nos procurado e conversado conosco. Estamos falando de situações que a gente tem percebido, mas que feliz daquele que aproveita. Feliz é aquele, Rô, que consegue aproveitar. Eu tenho um ditado que eu gosto muito, viu, Rô? Ostra feliz não produz pérola. Para produzir pérola tem que comer areia. Então você, com 25 anos de casamento, deve ter comido muito areia. Mas você produziu lindas pérolas juntamente com o seu marido. Sim. Estão entregando a primeira pérola no altar, que é a filha que irá casar. Sim. Irão entregar nos próximos anos o caçula da casa, né? Tá aí, que já está sendo, né, na casa de Deus, né, um excelente músico e desenvolvendo suas habilidades ministeriais. Mas para que isso acontecesse, areia você teve que comer. Né? Então o casamento não vem pronto, se constrói. Essa construção às vezes é dolorosa. Virar massa nem sempre é fácil. Sentar tijolo é gostoso, porque o progresso é rápido. Você faz até na sombra, mas virar massa não é tão bom. Então há momentos e há fases e há ciclos, Rô, que você vai precisar migrar para um sistema mais robusto, vai doer mais. Mas há um princípio elementar, que quem governa se antecipa. Então aqueles que estão governando a crise e não sendo governado por ela, já estão antecipando o sucesso. Rô. Então você precisa aprender a governar para antecipar, porque aqueles que governam sempre antecipam. Então eu espero que vocês que estão nos ouvindo reflita
E pense nessa oportunidade de março, abril, maio e junho, né? De ajustar o seu lar, de realmente com intenção de coração e com a ajuda do Espírito Santo que caminha conosco, ajustar o seu lar. Não é, pastor? Já que está aí, já que a gente, no bom sentido, nós não temos muitas opções, ou eu ajusto com a minha família, ou eu ajusto com ela, não é? Então eu espero muito que vocês que estão nos ouvindo percebam a necessidade desse ajuste. Se você não tem condições, você pode procurar o pastor Murilo. Com certeza. Né? Tem tantas pessoas que podem te ajudar. Você pode procurar o seu líder, você pode procurar uma pessoa que você confia. Não deixe essa oportunidade de ajuste passar. Porque eu tenho certeza que uma família ajustada, as outras facetas da vida caminha bem. Exatamente. É a célula máter. Né? Porque daí acaba a união vindo e o crescimento acontecendo. O contrário é muito difícil, porque você imagina, você sofre para não crescer, você só sofre por sofrer. E é provável, Rô, que nós nunca mais tenhamos um pit stop na história como nós tivemos dessa vez. Ah, isso foi um stop, bem stop, foi. Né? Então aproveite bem, queridos. Porque se você tirar da crise apenas a lição, né? Olha, eu consegui zerar a série na Netflix do Game of Thrones. Pode ser gostoso, mas eu lamento dizer, é cultura inútil, Rô. O que isso irá lhe ajudar nos próximos anos? Não, pastor, eu aproveitei a crise e agora eu sou um dos melhores jogadores de Free Fire que existe na internet. E aí eu pergunto para você, qual é o mérito de aprender a ser o melhor jogador no Free Fire e como que você vai transformar esse impacto em impulso para os próximos anos, lhe promover um ser melhor? Então aproveite muito bem esse stop, porque você provavelmente nunca mais terá um desse na história. E a gente poderia dizer que é aquela famosa fala, divisor de águas. É o divisor de águas. Ó, nós iremos falar nos próximos anos de história para os nossos filhos no pós-coronavírus. Então, da mesma forma que Cristo é o divisor de águas e o calendário está em AC e DC, nós teremos também essa ruptura de eras. Acredito também. Na sua opinião, pastor Murilo, como então vai ficar o segmento agora de ser igreja? O que você acha? Porque agora nós acostumamos com lives, com cultuar, nós reaprendemos ter um outro culto, né? E aí, como será que vai ficar as igrejas pós-coronavírus? Há uma segunda igreja, Rô, que emergiu em meio à crise, que é a igreja virtual. Felizes serão os líderes que vão conseguir fazer a transição da real para a virtual e da virtual para a real. Infelizes serão os líderes que irão abandonar os canais de comunicação porque eles irão dar um recado. Vocês foram úteis para nós enquanto a crise nos impossibilitou de exercer o cargo na vida real. E aqueles que estavam assistindo vão se sentir o quê? Utilizados em meio à crise. Então, bom será que todo líder consiga transicionar o sistema que é virtual para o sistema real. E nós nunca mais, Rô, poderemos abandonar a internet. Então, nós estávamos utilizando este recurso de maneira inadequada. Talvez o céu, Rô, tenha dado a nós uma oportunidade de usar a internet como nós deveríamos ter usado há 20 anos atrás para a divulgação de Jesus Cristo. E aí todas as nações conhecendo a Cristo, talvez nós estivéssemos falando do maior advento bíblico, que é a volta de Jesus. O Senhor, Rô, ele deu a oportunidade de fazermos isso. Enquanto o diabo entende que ele conseguiu fechar todas as igrejas, no céu há uma voz, eu abri uma igreja em cada casa. Então nós precisamos agora transicionar e lembrar que a crise do coronavírus, ela nos deu uma dimensão, que todo homem é uma extensão do ministério pastoral e de que toda casa é uma extensão da igreja. Então nós poderíamos resumir toda essa nossa live que uma das maiores conquistas foi que as famílias cultuaram o Senhor. Com certeza. A igreja foi exatamente as famílias. Exatamente. Né? Ela tornou-se aquilo que ela era no seu projeto original.
é como se o Senhor tivesse apagado as desvirtuações que o tempo imprimiu a nós. Muito bom. Pais que falam que não estão aguentando os filhos em casa, o que falar para esses pais, pastor? Olha, na verdade, uma fala só não bastaria para resolver o problema. Lu, você vai precisar de tempo para ensinar esses pais, porque na verdade nós educamos os filhos, mas adestramos os pais. Então, esses pais que não estão convivendo bem com a educação dos filhos, porque agora integralmente precisam a realizar, precisam lembrar que essa é a função primária de todo pai. Aliás, ninguém deve ser pai se não tiver capacidade de educar. Essa é uma primazia que deve ser levada em conta, Rô, quando nós queremos ter filhos. A maturidade, ela nos dá a condição de dizermos se nós temos a capacidade de educar a nós e continuar educando as próximas gerações. Mas se eu posso te dar um bom conselho, Lu, é que você precisa então usar de todos os recursos pedagógicos, não apenas para educar as crianças, mas para fazer os pais acreditarem que eles são capazes de se tornarem hábeis na missão de educar os seus próprios filhos. Todos nós recebemos do Senhor a capacidade de fazer isso, mas porque não utilizamos, às vezes ficamos com um membro atrofiado. Experimente amarrar uma das suas mãos por 10 anos. Quando você soltar essa amarra, possivelmente nem os seus dedos dobrarão. Os pais estão amarrados. Eles precisam agora viver o tempo que Deus possibilitou, eles fazerem aquilo que eles foram programados a fazer. Eduque também os pais. Dê uma palavra de incentivo a eles. É hora de desatar as amarras, Lu, e voltar a viver aquilo que o Senhor deseja que nós vivamos. A nossa intenção aqui não foi dizer o quanto a crise trouxe problema, o quanto nós estamos desajustados, mas sim o quanto nós podemos ganhar com tudo isso. Que até mesmo, pastor, ter a oportunidade, porque se um pai chega para você e fala, eu não estou aguentando mais, é uma oportunidade. Com certeza, ele está dizendo a mim o que eu gostaria que ele dissesse, mas a crise fez com que aceleradamente ele falasse. Talvez ele fosse falar isso para mim quando ele tivesse um filho com 19 anos, infrator, numa clínica de recuperação. Mas Deus, na sua alta misericórdia, deu a oportunidade dele falar para mim enquanto o filho tinha 8, Rô. E lá em Minas nós falamos algo que agora é pertinente. O cipó se dobra enquanto é verde e o leitão se educa enquanto é novo. Então, eu tenho a capacidade, Rô, de ajudar o camarada com um filho de 8 anos e mudar o destino pela misericórdia de Deus. E teria a capacidade de consolar o pai com um filho com 19 inserido num mundo já perdido. Então a gente pode dizer que em meio de tantas dificuldades, Deus está nos dando a oportunidade de correções para que a próxima geração então esteja mais ajustada. E eu quero fazer a minha consideração final, Rô, a partir daquilo que você falou. Desculpe, mas eu vou aproveitar de novo a sua voz. Mas eu vou ter que cobrar, não vou ter que cobrar. A Rô acabou de falar algo, meus irmãos, que nós não podemos deixar perder no mundo das ideias. É que a próxima geração, Rô, ela será abençoada pela nossa. Então nós devemos entender, meus irmãos, que a escuridão de uma noite, ela inaugura a luz do próximo dia. E as trevas que nós vivemos hoje, Rô, vai nos transportar para a luz do amanhã. Eu quero dizer, Rô, que um tempo fraco, ele gera homens fortes. Homens fortes geram tempos bons. Tempos bons geram homens fracos. E homens fracos geram tempos ruins. Tempos ruins geram homens fortes. E homens fortes geram tempos bons. Nossa, vai ter que escrever isso aí, né? É um ciclo. Nós estamos vivendo, Rô, em tempos difíceis. Mas tempos difíceis formam homens bons. Homens bons formam tempos fáceis. Mas tempos fáceis tornam pessoas frágeis. A próxima geração precisará lidar com a herança que nós estamos deixando para eles. O tempo é difícil, mas nós estamos criando as oportunidades corretas para você, a próxima geração, que carregará em suas mãos a tocha olímpica, faça com que o fogo não pare. Então, meus queridos, estamos finalizando essa live. Espero que a gente tenha contribuído com você. Espero que você use das palavras do pastor em tempos de dificuldade. Se redescubra. Redescubra. Essa palavra é importantíssima. Se reedite. Peça a Deus para que você
seja mais perceptível do que você pode se ajustar, do que você tem em mãos, o vizinho, a vizinha, o parente, porque em meio às dificuldades tudo aflora. E são tempos de oportunidade. Então não perca essa oportunidade para fortalecer a próxima geração, né? E no mais, Deus vai nos ajudar, Ele vai nos acrescentar e Ele vai nos direcionar os próximos passos. Então vamos viver o dia de hoje com intenção de crescimento e Deus vai caminhar conosco, né, pastor? Eu creio nisso. Então eu vou dar tchau para você. A capacidade de resiliência é exatamente essa, Rô. Transformar na vida impacto e impulso. Faça isso e você será feliz. Faça isso, amigo, você será feliz. Antes de pular, você precisa abaixar. Transforme esse momento de impacto no impulso para o seu próximo salto. Então eu vou dar tchau para vocês. Que Deus abençoe. Muito obrigado por vocês terem participado conosco. Foi um prazer a companhia de vocês. Se ficou alguma dúvida, se querem fazer alguma pergunta, mande que nós respondemos depois aí, tá bom? No endereço da igreja. E fiquem com Deus. Eu vou pedir para o pastor orar por você, tá ok? Orar pela sua vida, pela sua família, pelos seus medos, pelos seus projetos de vida, pelas suas ansiedades, que todas as nossas falas, o seu coração tenha alcançado como que esperança, tá? Esperança do verbo esperançar, não de se assentar e as coisas vão acontecer, não. Eu me assento, aliás, eu espero, mas eu caminho com Deus. Então o pastor vai terminar essa live nos abençoando mais um pouquinho com a oração e com a autoridade que Deus deu para ele. Quantos segundos eu tenho aí, Caio? Que a poderosa mão de Deus, ela esteja sobre ti, meu irmão. Que ela esteja sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre todos os seus empreendimentos. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde. E que Ele faça o seu rosto resplandecer em meio à crise. Nós, como ministros e dispersores da nova aliança de Cristo, lhe abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Beijo, queridos. Deus abençoe.